corrida é substantivo feminino e, atualmente, a liderança no mundo da corrida também está ficando feminina e eu gosto muito disso. Durante muito tempo, quem praticava corrida, quem corre há muito tempo como eu, há 40 anos, sabia que corrida era uma coisa muito masculina, a gente não podia correr, corrida era ligada a pódio e corrida era ligada a performance. Hoje em dia, não. Hoje, corrida também é pertencimento. Por isso que hoje a gente vai conversar com ela, a Marilene Ramos, que é uma mulher que descobriu a corrida e começou a correr com 60 anos. E eu escuto muita mulher pelas redes sociais falando que correr não é para ela. Então, Marilene, muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente, compartilhar um pouco da sua história e quem sabe virar inspiração para muitas outras mulheres que estão por aí e acham que a corrida não é para ela. Que incrível, que apresentação maravilhosa. A Roberta estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar, que é uma honra, né? Para mim, que sou uma iniciante nesse universo imenso que vocês têm me apresentado, né? Cada corredora que eu conheço tem me acolhido desde que eu resolvi criar uma corrida. E justamente por criar uma corrida, eu falei, bom, se eu criei uma corrida, eu preciso fazer parte disso. E aí eu comecei a correr e realmente eu recebo muitas mensagens, Roberta, é muito legal o quanto essa corrida está realmente transformando a vida de muitas pessoas e muitas mulheres, né? Legal, mas antes de você falar da sua corrida, eu vou perguntar bastante da sua corrida, Pode mas antes perguntar. de você falar da sua corrida, eu quero que você fale da Marilene. Quem que é a Marilene antes da corrida? Né? Você vem da área de comunicação, muito ligada com moda, brand e tudo mais. Né? No momento que você teve o fit com a corrida, quem que era a Marilene? Né? Conta aí para a gente um pouquinho da sua história. Essa é uma história atípica e que quando você falou agora que você corre há 40 anos ou mais de 40 anos, é muito maravilhoso ouvir isso, porque fez a minha cabeça, fez um rewind, porque há 40 anos atrás, primeiro que eu nem tinha tênis, porque eu sempre tive muita dificuldade de usar tênis, então eu fui modelo, e isso quando eu tinha 14 anos, dos 14 aos 21 anos, eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista, mas acho que agora aqui para você cabe. Eu fui modelo dos 14 aos 21, e eu, aos 21, eu já estava descontente com aquele universo, sempre igual, a mesma coisa, e aí que eu migrei para a comunicação, trabalhando sempre no universo de moda, sempre, a minha vida inteira era moda. E eu nunca pensei na possibilidade de correr. Eu já fiz dança, natação, nado a vida inteira, mas a corrida nunca foi, mas nem, não passou nem perto. E eu gosto muito de caminhar, gosto muito de fazer trilha, gostava até então, e eu só tinha um All-Star, Roberto. Só um All-Star. E os meus amigos que gostam de fazer trilha, eles falavam, Marilene, você não pode fazer trilha com esse tênis. Eu falava, de All-Star. Então, você imagina a pessoa que vai para a trilha de All-Star, já começa daí a ruptura do negócio. Mas, o que eu percebi? Diferente de mim, a minha filha é uma apaixonada pela corrida e ela voltou a morar comigo, depois de 7 anos morando fora, estudando ou trabalhando. Aí ela foi transferida para São Paulo e voltou a morar comigo. E aí que me chamou muito a atenção as transformações que estavam acontecendo no mundo, estavam acontecendo também dentro da minha casa.
E eu achei muito estranho aquilo. Eu falei, gente, essa menina tá saindo de casa no horário que eu chegava com a idade dela, né? Porque a gente Aham, chegava da balada 4h30, aham, 5 horas da manhã, e ela saindo toda bonitinha, com o cabelinho assim, que agora eu uso esse cabelinho também, que eu fui influenciada, então eu uso o cabelinho preso e com aquele gelzinho assim para ficar bonitinha. Acabei adotando o estilo para a vida. E aí eu comecei a observar isso, comecei a observar ela e a turma dela parando de beber bebida alcoólica, sábado à noite, macarrão lá em casa, a galera se reunindo na minha casa, e eu olhei para aquela geração Z e falei, está acontecendo alguma coisa. E então, isso foi em 23. Então eu sim. pedi para minha filha se eu poderia levá-la. Ela, mas mãe, como assim me levar? Eu falei, eu quero ver o que que é isso. E foi aí, assistindo E as aí, corridas da minha filha. nesse momento você já trabalhava, você tem um cargo dentro da Plié e você já estava dentro da Plié, continuava Sim, trabalhando com moda, certo? Só para a gente sempre localizar. com. Sim, para contextualizar, a Plié é um cliente que eu atendo há mais de 20 anos. A Sim. Plié, a minha história da Plié, elas se cruzam, porque toda a parte do branding, da construção da marca, eu venho fazendo há mais de 20 anos. E eu fui Tá. assistir, eu vi que estava acontecendo essa mudança e assistindo a corrida me deu um negócio aqui no peito. Que vontade de fazer parte. Que vontade de estar com essas pessoas, sentindo a vibração que essas pessoas estão sentindo ao cruzar a linha de chegada. Me deu muita vontade de pertencer. E aí, eu sempre, a vida inteira, ouvi muito. Eu, como profissional de marketing, o que eu mais uso, a ferramenta mais preciosa para mim sempre foi a escuta. Então, nessa prova, eu comecei a escutar muitas mulheres ao redor de mim, ali naquele gradil, dizendo: ai, que vontade, mas isso não é para mim, isso não é para mim, eu não tenho corpo, eu não tenho condicionamento físico, eu não tenho relógio, eu não tenho tênis. Aí caiu como sabe, eureka. Falei, gente, as pessoas só não têm coragem. E se Aham. tivesse uma corrida para quem ainda não corre? E Que acolhesse. se alguém fizesse uma corrida para acolher todo esse universo de pessoas que querem participar, essas mulheres que têm desejo. E aí eu comecei a estudar e eu vi o que estava acontecendo com a corrida e que ia realmente vir uma onda muito crescente. E aí que eu trouxe a ideia para a Plié e eles, a princípio, lógico, como assim, Marilene, uma corrida para quem não corre? Eu falei, uma corrida para quem quer experimentar pela primeira vez. Quem Mas quer, deixa eu te fazer traz. um parênteses aqui um pouquinho para Fala. mostrar que você está dentro desse universo da disruptivo, né? Porque a Plié lá atrás já veio com o conceito nos produtos do respeito às curvas, do valorizar todo tipo de corpo, tudo Sim, isso. Então, na verdade, exato. isso já está não só no DNA da marca, mas no seu. Por isso que você Sem conseguiu enxergar, né? dúvida. Sem dúvida, porque quando eu criei o Respeito às Curvas, foi em 2009 para 2010. Aham, Não se falava ainda, não era normal, não era como é hoje, não se falava em diversidade, inclusão, diferentes biotipos, não se falava nada disso na moda, que dirá no underwear. Que dirá no aham. underwear. Mas a plié, ela já nasceu assim. Eu estou usando uma peça aqui que eu uso todo dia, dá até para ouvir o barulhinho. Eu Aham. uso um body. O body que eu uso é o mesmo body do início da marca, 25 anos atrás. É exatamente o mesmo. E ele já nasceu vestindo do PP ao GG. Então, essa diversidade já existia no DNA da marca quando nasceu. Em 2009, eu trouxe isso para frente. 2009 e 2010, a gente chamou a Preta Gil e a Bárbara Fialho para colocar essa campanha, e foi uma campanha icônica,
porque a Preta Gil, maravilhosa, né? Dispensa qualquer adjetivo. A Preta Gil pequenininha, toda cheia de curvas, e a Bárbara Fialho parecia um pincel do lado dela. Aham. Victoria's Secret, aquele corpo fininho, né, comprido. Então, ali a gente começou a falar da diversidade, da inclusão, de vestir os diferentes biotipos e, evidentemente, como você observou muito bem, a corrida ela veio espelhar isso. Porque a gente Sim, está falando de uma corrida democrática para todos que querem ter essa experiência, né? É na muito verdade, reflexo da marca. na verdade, tanto nos produtos da marca, no que a marca entrega para o consumidor, quanto no que a marca hoje entrega pela corrida, tem esse acolhimento, né? Que a Essa gente é a falou no palavra. começo. A palavra é essa, né? É Eu essa. usei ela logo no começo, o acolhimento, e que é uma característica da corrida, né, Marilene? Total. Tem mais acolhedora e mais democrática do que a corrida, né? Então, isso se encaixa muito bem, né? Total. Em tudo que você traz com a marca e que reflete, obviamente, na prova que vocês organizam há 2 anos, né? Sim, e da mesma forma como a gente vem batendo aí, né, há mais de 15 anos no respeito às curvas, nessa corrida a gente fala muito do respeito aos ritmos. Não fala de pace, a gente fala porque o seu ritmo é diferente do meu. E na Com corrida da certeza. Plié, nós não estamos preocupados com o pace, é uma corrida que fala de acolhimento e alegria na mesma proporção. Eu fico muito feliz de ver a cada edição que o ato de correr é uma parte da experiência. As pessoas querem sair da marginal e tomar sorvete na arena, e fazer massagem, experimentar coisas novas. Então, a gente tem uma série de marcas que vêm ali para a arena, trazendo experiências, muitas vezes pela primeira vez, que esse é meu grande desafio. Aham. Sempre ter algo novo, né? Que você possa experimentar algo novo nesse dia, além de correr, porque você pode experimentar correr 7, 11, 4, pode vir pela primeira vez caminhar 4, ou o pace carrinho, que também inventei o pace carrinho, mas a gente sempre vai buscar algo que você possa experimentar e sair dali com algo diferente. Porque quando você liga a primeira vez, você está aberta para fazer outras coisas pela primeira vez. Isso é Sim, muito mágico. sim, sim, sim. Na verdade, assim, a gente vem num boom da corrida. A corrida da Plié foi criada justamente no meio desse boom, né, que é 2024, mas Sim, vocês foram atrás de prestar atenção naquilo que outras provas não estavam oferecendo, né, para ser diferente, 100%. Por duas né? razões. Por duas razões é engraçado isso. A primeira edição, ela foi diferente de todas porque eu não sabia fazer. Foi por isso. Porque eu ainda não corria. Então, o meu background era um background de moda. Então, o que tem sempre em evento de moda? Espumante. Então, eu coloquei Sim. espumante na VIP. As pessoas, mas como assim? A VIP tinha espumante? Aí o Tudo organizador bem. da prova, que organiza a prova há mais de 20 anos, ele brincou comigo, ele falou, eu fiquei brava, por que eu nunca tive essa ideia? Eu falei, eu só tive essa ideia porque eu não era da corrida. Então, para mim, era Aham. normal ir num Tem um evento e outro tomar olhar, né? champanhe. Tem um outro olhar e uma outra entrega também, que cabe também. Exato, então eu fui atrás de espumante, eu fui atrás de vinho rosé, eu fui atrás, porque eu pensava, gente, a pessoa acordou às 4 da manhã, às 10 já dá para ela tomar um Sim, espumante. com certeza, Se eu tiver um com café da certeza. manhã super reforçado, não vai fazer mal para a pessoa. E realmente nunca tivemos problema. Aí fui atrás de colágeno, fui atrás de tâmara, porque eu não sabia fazer. E aí depois eu falei, puxa, isso é legal. Aí que eu comecei a correr, e o ano passado, entre
querer, entre pôr na minha cabeça que eu queria fazer a São Silvestre, e também para entender o que as marcas estavam fazendo, eu acabei correndo 16 provas, Roberta. Não me No pergunte ano como. passado? Eu não sabia desse número. É que um amigo me perguntou e eu não sabia. Eu fui olhar no meu Instagram quantas fotos Ah, tinha de corrida. Aí eu ah, vi que eu tinha corrido 16 provas. Então, cada vez que eu vou fazer uma prova, eu também estou olhando o que está acontecendo, né? você Para sabe buscar algo que novo, né? eu acho isso muito importante. Eu sempre falo disso, né? Quando o organizador, o criador do evento, e ele é corredor também, não é besteira, tem uma diferença, tá? Tem, Eu total. eu lembro que eu sou jornalista de formação, só fazendo um paralelo rápido aqui, eu sou jornalista de formação, sempre trabalhei com produção de conteúdo para grandes marcas, indústria automotiva, shopping center, marca de moda, marca de esporte. Essa foi a minha vida, até criar o Jornal Corrida há 17 anos. E quando eu tive a ideia de criar o Jornal Corrida, produzir um conteúdo exclusivo para a corrida e uma plataforma minha, eu era corredora já, eu sou corredora há uma vida. A primeira coisa que eu fiz foi buscar, velha, com quase 40 anos, um estágio numa organizadora de prova. Na verdade, eu tive uma ideia, eu vi lá fora, numa viagem que eu fiz para a França, eu vi uma publicação que era só sobre corrida, que era distribuído de graça. Eu já fazia revista para shopping, fazia revista para marca esportiva, fazia revista de bordo, eu já fazia conteúdo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? E trouxe para o Aham. Brasil a ideia, né? E ficou engavetada, e aí eu quis conhecer o lado de lá. Então, eu costumo falar, Marilene, que é muito importante essa vivência também, né? Ter as pessoas que. Uma coisa que não tem no Brasil, e talvez fique a dica aí para você. Eu já falei isso em vários Oba! podcasts de corrida, devia ter. Eu organizei corrida de rua já, tá? Tá. Em 2014, de 12 a 2016, eu organizei algumas provas. Eu organizei um circuito de corrida que era incentivado para as Casas Bahia e organizei um circuito, criei e organizei um circuito de corrida dentro da Stock Car, tá? Uau! Dentro de Interlagos, junto com as provas da Stock Car. Né? E aí eu fiz uma coisa, eu chamava os colaboradores do Jornal Corrida para trabalhar, para Olha, eles entenderem exato. como funciona, porque é muito fácil falar mal disso, daquilo, mas na hora que você trabalha na organização, você entende tudo que envolve, que não é só a medalha, a água e a banana. Você Exatamente, entende? E a minha largada. exatamente. Né? Então, eu falo E sempre eu, que deveria ter, como acontece muito lá fora, a possibilidade de provas no Brasil, o corredor ser voluntário. que O legal. corredor trabalhar para ele entender, né? Para ele entender. Sensacional. Olha, e o Jornal Corrida, eu me ofereço e ofereço o Jornal Corrida para a gente montar grupos de voluntários para a galera passar a entender como funcionam esses bastidores. Porque é muito importante. Acho que a partir Claro, do eu momento fiz que algo parecido, Roberta. Aham. Quando, não nessa edição, essa edição da São Silvestre, a número 100, eu corri, mas a anterior, eu pedi para ser voluntária. Que legal. Então, eu realmente queria me aprofundar. Exatamente, eu perguntei para o dono da organização se eu podia trabalhar os 5 dias. Acho que era um dia de montagem, 3 dias de expo e retirada de kit e na São Silvestre. E ele ficou até meio surpreso. Ele falou, mas ele não sabia direito. Eu falei, pensa. E ele foi maravilhoso. Ele me deixou cada dia num setor. Cada dia num setor, e eu pude E assim, vivenciar vários setores, né? a De gente uma prova amadurece, gigante. a gente amadurece enquanto corredor.
Ah, é legal para vocês que vocês organizam provas, vocês trabalham com evento esportivo, você trabalha com comunicação de evento. Não, é legal porque a gente amadurece como corredor. Mas eu queria agora que você falasse um pouquinho dessa sua cria, né? Então, a gente fala que corrida é substantivo feminino, né? Então, são as nossas crias, né? A Sim, corrida da sim, Pri, ela cresceu muito. Você começou sim. com uma etapa por ano, agora você está com 2, 3 etapas por ano. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da corrida, especificamente das etapas que você tem agora, esse ano, e o que tem de diferencial, e o que você está oferecendo. Eu vi que tem vocês agora estão fazendo até a premiação para PCD, enfim, eu queria que você comentasse um Sim. pouquinho disso. Perfeito. Ela nasceu em 23, a primeira edição em 24. E duas, uma em 24, a gente largou com 1.400 pessoas na primeira edição e fizemos 2 edições em 25, onde nós dobramos em um ano o número de participantes. Chegamos em 3.000. E o que nós descobrimos? Que a gente não quer crescer de 3.000. Para a gente manter esse acabamento, essa experiência, as pessoas falam muito que a nossa prova é uma prova sofisticada. As pessoas falam que a nossa prova é diferente. Talvez por esse cuidado que a gente tenha de deixar tudo feito com um grande laço para receber essas pessoas. Então, a gente entende que para ter uma boa experiência, a gente não vai aumentar o número de inscritos. A gente chegou no nosso limite de 3.000. Daí para frente, essa é para nós, a prova de maio do Dia das Mães, é a prova grande. A gente está chamando de prova grande. Então, dia 10 de maio, no Dia das Mães, é a nossa prova grande para 3.000 inscritos no Parque do Povo. Isso para nós é o máximo, é a grande. No segundo semestre, a gente está fazendo um ajuste agora, por quê? Porque outros estados e outras cidades vêm pedindo a corrida, mas a gente entende que nós ainda temos que aprender muito para fazer corridas grandes em outros estados. Então, muito provavelmente, a gente venha fazer treinões em outras capitais, ou até mesmo em São Paulo. A gente está justamente estudando isso para ter mais experiências com menos pessoas. Porque o que a gente percebeu? Que no treino do Recife, nós abrimos inscrição para 150 e se inscreveram 450. Nossa Senhora! Quando a gente traz essa novidade, que é algo para você fazer pela primeira vez, que você vai ter um tempo para você, a pessoa fala, nossa, isso é para mim, ela meio que se vê. Então, a inscrição é muito rápida, a conexão é muito rápida, é muito interessante, porque a pessoa fala, nossa, alguém está olhando para mim, sabe? É muito legal a gente sentir isso das pessoas. Marilene, você é uma gestora também dentro desse universo da corrida. E esse mercado da corrida, apesar de, por exemplo, entre os praticantes de corrida, saíram 2 pesquisas recentes, por exemplo, a da Olímpicos já colocou que os praticantes está meio a meio, as mulheres já são 50% e 50% masculino. E hoje eu recebi uma pesquisa de um outro parceiro aí, da Cronomax, de concluintes de prova, as mulheres já são mais do que os homens. Em termos de concluintes de prova, as mulheres já são 52%, enquanto os homens são 48%. Né? Então, realmente, o mundo da corrida corrida é um substantivo feminino. Né? Completamente. Só que o mercado, a gestão ainda é muito masculina. As decisões ainda são muito masculinas. Eu queria saber se você concorda, se isso, o fato de uma gestão feminina coloca um pouquinho mais de escuta, dá um diferencial, traz mais inclusão, tem uma sensibilidade maior. Eu queria saber tua opinião sobre isso. Sem dúvida. Na nossa prova, Roberta, por a Plié ser uma marca essencialmente feminina,
muito embora a prova seja mista, a gente tem 80% de mulheres. Isso é Então, importante você falar, porque tem muita gente que acha que a corrida da Plié é só para mulher. Não, gente, a corrida da não Plié é uma prova mista, tá? é mista, e assim, na primeira edição, a gente teve 16% de homens, aí essas mulheres levaram mais maridos, namorados e pais e afins e amigos, esse número de 16 pulou para 23% de Nossa, homens. Então, na nossa corrida, o grupo masculino está crescendo essencialmente nos 11 quilômetros, que é a quilometragem maior que nós temos. maior. Mas, sob o ponto de vista da inclusão, sem dúvida que o fato de ser o olhar e uma escuta feminina, elas trazem diferenciais. Por exemplo, nossa prova já nasceu premiando o PCD do primeiro ao terceiro lugar. Então, a nossa prova nasceu premiação geral do 1 ao 5º, masculino e feminino, PCD do 1 ao terceiro. Muito bem. Eu não sabia como era, a organização falou que era assim, eu falei, tá bom, é assim. E foi assim a primeira, segunda e terceira edição. No entanto, na terceira edição, olha o que aconteceu. Uma PCD que é vice-campeã brasileira de 100 metros e 200 metros, ela chegou em 4º lugar. E a organização, por uma falha, ou enfim, deixou que ela cortasse a faixa em 4º. Essa menina cortou a faixa, o que, que ela pensou? Vou pro pódio. Vou pro pódio, tem faixinha, tem pódio. Chegou na hora do pódio, não tem pódio para você. Ai, que fácil, Roberta, Marilene tendo que administrar essa questão. Eu imagino. Não. Aí pega a organizadora, pega a menina, tenta. Obviamente não teve. E aquilo foi muito duro para mim. Eu fico imaginando essa menina que não conseguiu subir no pódio tendo cortado a faixa. É muito grave. Para mim ficou muito grave. O que eu fiz? Fui falar com o treinador dela. Gavine, aconteceu isso. Eu posso mudar o regulamento? Aí ele falou, a prova é sua, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Eu não sabia disso. Então, sim, por causa dessa história, por ter vivenciado essa história, conversei com a nova organizadora, podemos ter não ganhou. Ela fez com que mudasse a corrida para que outros possam. Então, para nós e para ela, foi muito significativo isso. Será muito significativo no dia 10 de maio. Esse é um ponto, né? E o outro ponto, também ouvindo as mulheres, Beta Ruiz, maratonista, teve bebê. E como é que eu volto para a corrida? Como é que eu volto para a corrida depois de ser mãe? Pergunta. A Isabela Camargo Real participou da segunda edição grávida de 7 meses. Aí nós vimos que o Antônio, seu filho, estaria com 2 meses na próxima edição. Pronto! Falei, vamos fazer um pace carrinho. Porque essas mães, elas, tudo bem, qualquer prova você pode estar correndo com o carrinho. O que eu fiz é um pouco diferente, é um pelotão dedicado para essas mães. Só carrinho. Então, é mais o último pelotão que sai. Mais seguro para todo mundo. Sim, perfeito. Mais seguro, porque as pessoas nem sempre querem correr, elas querem caminhar com seus bebês, terem essa oportunidade. Um pediatra também, doutora Flávia Oliveira, ela me deu muita força, ela falou, Marilene, você vai estar... A prova vai estar educando pelo exemplo já os bebezinhos, porque eles vão estar vendo isso fica. Então, sim, esse olhar feminino, pensa na premiação do PCD, pensa no pace carrinho, pensa que não pode faltar comida na área VIP. A gente fica, é bem coisa de mãe, né? De não poder faltar, não pode faltar comida, não pode faltar banana.
Não com tem que certeza. estar tudo, sabe? Outro dia eu cheguei numa prova, a grama estava alta. Aí eu já Tá, falei para a organizadora agora, eu falei, pelo amor de Deus, primeira coisa, a grama tem que estar linda. apara essa Então, grama aí. esse olhar feminino, É, apara essa grama, pelo amor de Deus. E se for o caso, eu vou com a pinça no dia e a tesourinha, porque a gente tem um olhar. É como quando a gente recebe na casa da gente. A gente quer que com esteja certeza, bonito, a gente quer que tenha com certeza, flores. com Agora, certeza. para a próxima estação, eu já quero aromas também. Agora eu vou querer Que legal, aromas. que legal. Agora eu quero saber um Então, acho pouquinho que para é esse o olhar, né? gente ir encerrando, o papo tá bom, mas assim, eu quero saber um pouquinho da Marilene Corredora, né? Então você começou a correr, Nossa, influenciada pela sua filha, há 2 anos. O ano passado você correu 16 provas, né? Como que é a sua rotina de corredora? Como que você encaixa a corrida? Como que ficou a corrida na sua vida, no seu dia a dia? maravilhoso. É, tudo isso, eu preciso voltar em 2022, eu acho, que eu fui para o Curotel. O Curotel é um spa médico que fica em Gramado. E lá Sim, eu aprendi que o que muda a vida da gente são os micro-hábitos. Então, através de micro-hábitos que eu aprendi lá, alimentação, atividade física e N outros micro-hábitos que eu aprendi com a doutora Mariela, minha médica maravilhosa, eu voltei do Curotel e fui para a esteira. tá. Coisa que eu não fazia. Mas eu achei aquilo chato, sabe? Me sentia meio hamster, sabe? Assim, Sei, na sei, rodinha. Não sei. estava bonito aquilo, não estava bonito. Quando eu tive a ideia da corrida, eu falei, bom, agora eu preciso fazer esse esporte para entender o que é. E aí é que veio a grande mágica. Como eu fiz a primeira, eu achei que eu deveria me aplicar mais. E conversando com Ademir Paulino, tive a chance, a oportunidade de treinar com Ademir Paulino. Isso para mim é o grande divisor de águas. O Ademir como um grande treinador e as pessoas da assessoria que me acolheram, porque elas sabem. Às vezes a pessoa perguntar: você está correndo para quanto? Eu estou correndo para amarrar meu tênis quando tiver 100 anos. Esse é meu objetivo. Meu Perfeito. objetivo não é baixar a pace, não é fazer maratona, não. Eu hoje estou correndo, o máximo que eu faço é 11, 12. Eu fiz 15 na São Silvestre porque eu estava no Oba-Oba, mas eu estou correndo, o meu máximo é 12. E isso mudou a minha vida porque eu acordo 5:30 da manhã, eu tenho uma alimentação diferente, eu só corro, Roberta, antes do dia começar, porque depois não cabe. Não dá. Eu concordo com você. Todo mundo fala, mas que hora você corre, Rô? Se eu não correr cedo, eu não corro, gente. Não Né? cabe, não cabe. Então, a minha rotina mudou no sentido que eu tenho que dormir mais cedo para poder acordar, a alimentação mudou, a minha disposição mudou. Então, outro dia fiz consulta também com o médico. Que quando a gente já passa dos 50, a primeira coisa que o Sim. médico pergunta é: como está a sua disposição? Para ver se faz reposição, aquele Paranauê Aham. todo da reposição. Falei, pelo amor de Deus, não me põe coisa, porque se eu ficar mais animada, eu não sei onde que eu vou parar, entendeu? Pois é, Porque eu já. não quero, não me põe coisa, não me injeta coisa, me deixa correr, viver. Sabe, eu saio do treino com uma disposição que muda o dia, né? Muda a vida. É muito legal isso. E Ah, as pessoas, o pertencimento e você ter um protagonismo dentro dessa história, você se dá aquele tempo para você. sim, Isso é muda um tempo. completamente a história, Com né? certeza, com certeza. O que é o mais.
é diferente, impactante, que chama mais atenção na Marilene hoje, corredora, e na Marilene de alguns anos atrás, sem correr, sedentária? Eu acho que eu me preocupava mais com a minha estética Perfeito. e não me sentia. Olha que interessante, eu nunca falei sobre isso também. Eu me preocupava mais com a estética e não me achava tão bonita. Tá. Hoje eu me preocupo menos e eu me acho muito gata. A sessentona é que nem eu. Eu estou chegando no 60 na minha melhor forma, né? Mas porque eu gosto da pessoa que eu vejo no espelho. Eu gosto dessa Legal, pessoa. Eu legal, gosto a perfeito. pessoa que eu encontrei, né? Então, se você pensar que com 14 anos eu desfilava numa passarela de 20 metros e agora minha passarela tem 12 quilômetros. E eu me sinto muito bem. Eu gosto de me ver sendo essa pessoa que eu encontrei aos 60 anos. Eu não esperava encontrar com ela. E eu encontrei com ela. É muito mágico isso. E Que eu legal. gostaria que outras pessoas pudessem sentir isso, sabe? Porque é Aham. muito mágico. Você se desprende de algumas. No meu caso, eu me desprendi de algumas cascas. E eu tô mais livre para ser eu mesma. E eu gosto dessa nova eu, sabe? E essa Marilene nova, por exemplo, a corrida mexeu com a sua identidade profissional também, já que a corrida também está muito próximo do teu trabalho, da tua profissão. Como que é isso? A corrida mudou a sua identidade profissional ou não? Não, a minha identidade profissional continua essa pessoa obsessiva pelo detalhe, curiosa. A minha pessoa profissional segue sendo uma pessoa curiosa e contestadora. Eu sou curiosa desde sempre, eu sou contestadora, porque a gente fala, ai, não, a gente precisa mudar as coisas, mas como é que você vai mudar as coisas fazendo a mesma coisa? Então, eu sou sempre essa profissional que traz a mudança, que instiga a mudança, que provoca a mudança nos meus clientes. Mas temos uma mudança de figurino, porque agora todos os meus looks eu uso com tênis. Aquele tênis que eu nunca Que legal. usei, eu uso sempre. Você está usando Então mudou agora. meu figurino. Eu tô usando um agora aqui. Que ótimo, tá sempre de tênis, que ótimo. A melhor coisa é poder estar sempre Tô. de tênis. E aí tem um movimento que é o athleisure, que veio para moda muito forte, onde esses looks da corrida e do esporte, corrida em geral, na moda de uma forma forte. E pós-pandemia, o tênis também veio para a moda de uma forma muito expressiva. Então, juntando todas essas pontas, aquela pessoa que só tinha um All-Star, hoje tem uma porção de tênis, menina, um mais bonito que o outro. É muito Aqui legal. atrás, ó. Ó, aqui atrás, ó, de mim, né? Olha os tênis aqui, né? Exato. Então eu mudei o meu figurino, eu mudei inclusive o meu figurino por conta disso, né? O figurino, meu cabelo, eu vejo muitas mudanças. Claro que o esmalte continua sendo preto de 40 anos atrás, alguns elementos meus continuam sendo, mas as pontas mudaram, o cabelo e o tênis. Marilene, que conselho você deixa para uma mulher de 25, de 60 ou de 80 que ainda pensa que a corrida não é para ela? Independente da idade, independente de qualquer circunstância, o que eu diria para uma mulher? Para se priorizar. Porque quando a gente se escolhe, em primeiro lugar, quando a gente se escolhe, a gente vai estar melhor para cuidar do outro, para cuidar da família, do namorado, do marido, do trabalho.
Se a gente não se escolhe, se a gente não se prioriza, se a gente não protagoniza a nossa biografia, se a gente não fizer as nossas escolhas, alguém vai escolher por nós. Eu acho que o grande problema é quando a gente deixa que as circunstâncias escolham a nossa biografia. A nossa biografia somos nós que escrevemos. Não dá para terceirizar nenhuma escolha, nenhuma responsabilidade. Está na nossa mão, o nosso destino está na nossa mão. A gente que tem que pegar ele e falar, vamos embora. É isso que eu daria de, não vou dizer conselho, né? Mas esse é o meu pensamento que eu gostaria de dividir com outras pessoas. Se coloquem em primeiro lugar. É isso. O pódio é nosso, né? Nosso com a gente mesmo. O primeiro lugar é com a gente. Olha, Marilene, eu só posso te agradecer. Muito obrigada por esse papo aqui com a gente, tá? Participar desse nosso episódio aqui no nosso canal, né? Reitero, né? Corrida é um substantivo feminino e a gente vai falar muito disso, porque, na verdade, o jornal Corrida também é conduzido por mulheres e histórias como a sua é que mostram que o protagonismo na corrida pode ser de todo mundo, basta isso aí que você falou, né? Esse aqui é o primeiro episódio do Corrida Substantivo Feminino. Peço para o pessoal se inscrever aqui no canal e acompanhar as outras histórias de outras mulheres que estão se transformando pelo esporte e transformando o esporte corrida como você está transformando. Nossa, é uma honra, uma gratidão enorme. Eu quero ouvir e assistir todas as outras mulheres e convidá-las para vir correr com a gente também. É uma super honra, Roberta, você é demais. Muito, muito obrigada pelo espaço e oportunidade de estar aqui. Imagina, então segue aqui, galera, fica com a gente no canal do Jornal Corrida. Obrigada.